Eu estava com um tema engatilhado para falar com vocês hoje, mas eu cheguei em casa agora e assisti ao último sketch do Porta dos Fundos, repetindo um quadro que já é um sucesso para eles ali, que é o Polêmica da Semana, no qual eles apresentam um debate que é completamente absurdo, na verdade, né? Você tem uma posição que é ponderada, que tem conhecimento, que sabe do que fala, e outra posição que é totalmente delirante. E o problema desse quadro do Porta dos Fundos, o que torna ele super engraçado, para mim pelo menos, e ao mesmo tempo trágico, é que ele é ultra realista. Às vezes mais realista até do que certos quadros de debate que a gente vê por aí. Sabe, a gente vê, e aqui eu menciono o grande debate, por exemplo, da CNN, né? A gente vê ali posturas antagônicas no debate e a pessoa defendendo o indefensável, defendendo a postura autoritária do bolsonarismo. Só para citar um caso aqui, semana passada, um debate sério, no qual o tópico era se o governo devia investigar opositores. E se tratava do relatório, né, do dossiê antifascista elaborado pelo governo, pela agência de inteligência do governo, com nomes de servidores públicos que seriam, em tese, oposição ao governo Bolsonaro, que criticariam o governo Bolsonaro nas redes sociais, por exemplo. Tem pessoas que vão na frente das câmeras, numa rede de TV como a CNN Brasil, uma empresa de jornalismo, para debater se é legítimo que um governo persiga a oposição ou persiga críticos do governo dentro da estrutura governamental. Isso é ridículo. É o tipo de debate que, em condições normais de civilização, não estaria sendo posto em pauta. Porque é óbvio que um governo não deveria perseguir funcionários públicos que são oposição. Mas isso se deu e se dá no Brasil, também se deu e se dá no governo Trump. De ele perseguir ali aquilo que ele chama de Never Trumpers, né? Aqueles que nunca votariam no Trump e que se opunham ao Trump. Agentes da inteligência do governo norte-americano, funcionários públicos, ou seja, há uma caça às bruxas internas dentro desses governos procurando dissidentes, e isso é posto a debate. Então, como eu disse, o quadro Polêmica da Semana do Porta dos Fundos é ultra realista, porque ele reflete agora algo que pareceria cômico, né? Você põe, por exemplo, um antirracista e um racista juntos debatendo, mas é o que se dá hoje diariamente. Diariamente a gente tem na televisão, nas redes sociais, na internet e na imprensa, em alguns veículos de comunicação, debates esdrúxulos que jamais deveriam ocorrer, porque o tópico debatido, por mais que possa ser legitimamente questionado, não é apenas uma questão de visões meramente antagônicas. Por exemplo, pegar uma vítima do Holocausto e um nazista, como eles mencionam nesse quadro de hoje. Pode ter visões discordantes dentro de um certo campo de racionalidade. Disso que se trata. Então, no quadro de hoje você tem a gente interpreta assim, uma ativista antirracista, negra, falando sobre racismo estrutural, e de repente começa o debate. Ela nem sequer sabia que o debate ia acontecer. Eles vão lá e trazem um integrante da Ku Klux Klan do Brasil, e sinceramente, ele vem defender que as vítimas do racismo hoje são os racistas. Que é o tal do racismo reverso, né? Como se as vítimas do racismo pudessem elas próprias serem racistas contra quem é racista. Vale assistir, gente, vale assistir porque, como eu disse, isso representa o estado de coisas do debate público no Brasil hoje. É quando, por exemplo, você tem no vídeo mais cedo hoje que eu mencionei, pessoas questionando se a agressividade do presidente da República ao ser indagado sobre dinheiro na conta da esposa dele vindo do Queiroz, de um operador, de um possível esquema de rachadinha no gabinete do filho do presidente, quando indagado sobre isso, ele vai lá e morde a pessoa, né? Vai lá e diz que gostaria de dar um murro na cara da pessoa, né? Dar um soco na cara da pessoa. Então, assim, e daí você tem bolsonaristas passando pano para isso, se esforçando de maneira, sabe, inacreditável, inconcebível para defender o presidente. Inclusive começou a circular aí, vocês não viram ainda, vou deixar o link para vocês, começou a circular por aí bolsonaristas dizendo que ele não estava atacando o repórter, mas estava atacando uma pessoa na população ali na multidão, que teria dito que eles iam visitar a nossa filha na cadeia. Então, assim, eles tentam pegar ali a frase dita ali, que era uma outra coisa, na verdade a frase queria dizer: vamos visitar a feirinha da catedral, e eles tentam distorcer isso e tentar dizer que o Bolsonaro estava atacando outra pessoa. É aquilo que eu disse hoje de manhã, quando você tem os fatos, as evidências, é difícil contestar, e mesmo assim eles fazem o esforço de contestar as provas, as evidências. Então, em certos temas, em certos tipos de situações, o debate nem sequer deveria ser posto desse modo. E há um esforço tremendo
de fato, que você observa de pessoas tentarem legitimar posições que não deveriam ter esse espaço também, que não deveriam estar integrados no debate público, como o caso do racista, ou o caso do nazista, ou o caso do fascista, ou o caso do sujeito intolerante que prega ódio e prega a extinção de outros grupos. Esse tipo de interlocutor não deveria ser legitimado. E isso não tem nenhuma relação, não tem nada a ver com livre expressão. É uma completa incompreensão do que se trata a noção de livre expressão. E para isso, para a gente entender melhor os limites disso, né, que eu até mencionei hoje de manhã, eu quero usar como referência aqui um texto que é muito citado pelas pessoas, desse livro aqui, que é do Karl Popper, que se chama A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Na verdade, isso não está no corpo do texto, né? Porque nesse livro aqui, o Popper analisa certos intelectuais, certos pensadores, como Platão, como Hegel, como o Marx, e ele mostra como certas filosofias elas têm em sua proposta filosófica o germe que levaria ao autoritarismo. Então ele analisa isso, né? Ele vai trabalhando sobre esses autores e mostrando ali certos aspectos da obra desses autores que levariam nesse sentido. Isso aqui não faz parte do corpo do texto, é uma nota. É a quarta nota do capítulo 7º desse livro, quando o Popper apresenta 3 paradoxos que estão presentes na obra do Platão. Então ele apresenta o paradoxo da tolerância, o paradoxo da liberdade e o paradoxo da democracia. Que, em essência, os 3 têm o mesmo tipo de composição, né? Que, por exemplo, se você tem democracia demais, sem mecanismos de controle, ou aqueles freios e contrapesos da democracia, se você deixa a democracia livre, sem restrições, isso aqui é algo que está presente no Platão, por exemplo, isso levaria à tirania. Que a tirania ela está em potência dentro das democracias. O outro paradoxo da liberdade, que quando você tem muita liberdade, isso leva à escravização das pessoas. Se há uma liberdade irrestrita, quem é mais forte, quem é mais poderoso, vai dominar os outros, vai controlar os demais e vai subjugá-los. Então, até para a liberdade é preciso restrição. E o mais conhecido, que mais pessoas mencionam, é o paradoxo da tolerância, que eu vou ler para vocês aqui textualmente, a partir dessa nota desse livro do Popper, e que diz o seguinte: a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada, mesmo aos intolerantes, e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles. Nessa formulação, não insinuo, por exemplo, que devemos sempre suprimir a expressão de filosofias intolerantes, desde que possamos combatê-las com argumentos racionais e mantê-las em xeque frente à opinião pública. Suprimi-las seria certamente imprudente, mas devemos nos reservar o direito de suprimi-las se necessário, mesmo que pela força. Pode ser que eles não estejam preparados para nos encontrar nos níveis dos argumentos racionais, mas comecemos por denunciar todos os argumentos. Eles podem proibir seus seguidores de ouvir os argumentos racionais, porque são enganadores, e ensiná-los a responder aos argumentos com punhos e pistolas. Devemos-nos então reservar em nome da tolerância o direito de não tolerar o intolerante. Popper escreveu esse livro durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi alguém, embora não estivesse na Europa, ele estava na Nova Zelândia. Embora ele não acompanhasse o palco europeu, não estivesse na Europa vendo isso, ele tinha seus amigos na Europa, trocava correspondência e ele sabia o que estava acontecendo. Então ele assistiu à ascensão do fascismo e assistiu o que isso poderia levar. Ele escreve isso aqui sob a luz do autoritarismo, do fascismo. Era alguém que, como eu disse, assistiu a esse processo. E escreve essa obra em defesa de um modelo de sociedade de tolerância. E ele propõe resposta aqui para esses paradoxos. Ele mostra esses paradoxos da democracia, da liberdade e da tolerância, e ele apresenta uma resposta, que é a seguinte, é muito simples, na verdade, como eu já disse aqui, é que mesmo essas liberdades, a tolerância, a democracia e a liberdade têm os seus limites. Que haja estruturas para proteger a tolerância, que haja estrutura para proteger a democracia e que haja estrutura para proteger a liberdade. Então, isso, em essência, quer dizer o seguinte, que mesmo no mundo com livre expressão, a livre expressão também deve ser limitada. Porque se você permite, por exemplo, como propõe esse quadro hoje do Porta dos Fundos, né, a polêmica da semana, que um racista venha publicamente expressar ideias racistas, defender o racismo, defender uma noção errônea de superioridade racial de certos grupos sobre os demais, isso vai levar a uma supressão, isso vai levar a uma consequência prejudicial social. Certos grupos serão prejudicados por causa disso, como já foram historicamente.
E esse é outro ponto, né? Se a gente pensa em certos exemplos aqui, como o nazismo perseguindo os judeus, como a escravidão dos negros nas Américas e pelo mundo, ou a destruição de povos indígenas durante a colonização das Américas, você percebe que essa liberdade de propagar ideias destrutivas e de destruir o outro levou a extermínio de grupos. Então, nesse tipo de debate público, certas vozes, certas ideias, certas ideologias, certas noções não devem ter espaço. E aqui é justamente o paradoxo, né? Quando você é intolerante com quem é intolerante, você acaba sendo intolerante também. Mas isso é, de certo modo, uma visão utilitária para um bem maior. Você protege a sociedade dos intolerantes. Você protege a sociedade de quem quer destruir os demais. Contra os tiranos numa democracia. Curioso é como esses paradoxos eles são proféticos, na verdade, né? Embora aqui o Popper esteja pensando no passado ou no presente dele da Segunda Guerra Mundial, eles têm esse caráter de já projetar, né? Quando você tem muita liberdade, você vê as pessoas abusando dessa liberdade. A gente vê no caso da pandemia, por exemplo. Os países que lidaram melhor com a pandemia foram os países que restringiram a liberdade em prol do bem coletivo. Foram governos que compreenderam que, para poder ultrapassar o maior obstáculo do contágio, reduzir a curva de contágio, reduzir as mortes, reduzir o estrago social, era preciso restringir por um período limitado as liberdades. Fechar as pessoas em casa. Fiquem em casa e aguardem passar o pior. Os países que mantiveram a liberdade dos seus cidadãos estão tendo problemas enormes para lidar com isso. Veja o caso dos Estados Unidos, por exemplo, o país com o maior número de mortos do planeta. O Reino Unido também, que é um país que preza pela liberdade. Na Europa, um dos piores cenários. O Brasil, por exemplo, que nem sequer é uma questão de liberdade ou não, foi simplesmente de descaso, mas livre circulação, sem controle da pandemia, e agora as coisas estão totalmente, sabe, sem qualquer possibilidade de lidar bem com isso. Quando a gente diz aqui, e aqui posso incluir muitas pessoas, mas o próprio quadro do Porta dos Fundos também representa isso, quando a gente vem dizer que certas vozes não merecem espaço no debate público, tem a ver com isso. Porque certas vozes, certas ideologias, elas vão levar a efeitos catastróficos contra muita gente. São discursos destrutivos, são discursos intolerantes. É o discurso de ódio que você vê, por exemplo, como mencionei também ontem e hoje, no Brasil Paralelo, eles passando pano para isso. Que você tem que liberar, na verdade, o discurso de ódio, porque no debate público isso é, sabe, moderado. E não é moderado. Ainda mais com a ascensão das redes sociais, aqui possivelmente entra no caso que o Popper menciona, né? Quando você pode confrontar essas ideias na arena pública e mostrar como elas são erradas, tudo bem, a gente até tolera que elas façam parte disso. Mas quando você não tem controle sobre isso, como nas redes sociais, por exemplo, que você tem esses bolsões, essas bolhas de informação, não há esse debate público. São pessoas que estão reforçando a própria ideologia destrutiva sem nenhum tipo de confronto. E se uma rede social vem e pune esses grupos pelo discurso de ódio, isso não tem nada a ver também com censura ou com restrição da livre expressão. É apenas um espaço virtual, uma plataforma com suas próprias políticas internas que decidiu que aquilo ali não faz parte do ambiente que eles estão criando. Só para exemplificar isso e para concluir esse vídeo, eu quero propor um cenário para vocês. Vamos supor que você seja o dono de um bar. Você tem um bar, tem seus fregueses, pessoas habituais que frequentam esse bar, e de repente, um certo dia, surge um grupo ali de jovens que começam a insultar os outros fregueses. Começam a insultar os fregueses, começam a brigar com seus fregueses, começam a xingar, começam a ameaçar seus fregueses. Você, como dono do bar, se você não tomar nenhuma providência, ou seja, chamar a polícia, por exemplo, ou expulsar esses fregueses que estão causando problema, você vai expulsar os fregueses que já frequentam o seu bar. Você vai criar um ambiente insalubre para seus fregueses habituais, você vai permitir que o intolerante vença quem está ali frequentando o bar porque gosta do ambiente. É o tipo de situação na qual você tem que tomar uma postura, porque isso vai ser prejudicial para o seu modelo de negócios. O mesmo acontece com as redes sociais. Se as redes sociais não lidarem com esse tipo de discurso intolerante, com esse tipo de debate destrutivo, eles vão destruir o próprio ambiente que eles criaram, que não tinha esse propósito inicial. É como um bar que é invadido por, sabe, neonazistas que querem agora insultar os outros frequentadores daquele espaço e expulsar essas pessoas desse debate. Porque esse é o paradoxo da intolerância. São pessoas que, no ambiente de tolerância, no ambiente de respeito mútuo, elas vêm e destroem quem é tolerante, expulsam essas pessoas. Eu acho que a gente sempre tem que ter em mente, primeiro, o passado, as lições da história, o que aconteceu, por exemplo, no Holocausto, o que aconteceu com o fascismo, com o nazismo, relembrar essas histórias porque elas são ilustrativas, elas podem nos dar alerta e sinais para como lidar com isso hoje, o que não fazer, na verdade, né? Porque naquele momento ali simplesmente deixaram acontecer e a gente viu o estrago. E lembrar desse paradoxo da tolerância. Esses três paradoxos, na verdade, né? Paradoxo da liberdade, da democracia, da tolerância, que o Popper apresenta aqui a partir de uma leitura dele do Platão. Se a gente permite que os intolerantes se expressem
e dominem o debate, eles vão destruir a tolerância. E é tudo que a gente não quer. Eu recomendo que vocês assistam a esse quadro do Porta dos Fundos de hoje. Foi muito engraçado e triste, como eu disse, ao mesmo tempo, né? Essa sensação de ambiguidade quando você vê esse quadro polêmica da semana, porque é cômico e trágico, porque ele é muito realista. O que vocês acham sobre esse quadro? Sobre essa afirmação de que certas pessoas não devem ter voz no debate público. Vocês concordam com isso ou não? E também sobre esse paradoxo da tolerância, se faz sentido para você o que o Popper diz nesse livro. Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, assine o canal, se torne membro aqui e aproveite que somente hoje 7 livros meus estão de graça na Amazon. Vou deixar o link de todos eles aqui no comentário fixado. Vão lá e baixe. Já são milhares de downloads até agora. Todos eles estão entre os mais baixados da Amazon hoje. Vá lá, baixe seu exemplar, leia os meus livros. Confira também o livro sobre o Bolsonaro e também o que está na pré-venda agora, que é o Rei dos Judeus. E a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.